Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o domingo na oitava da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia e o segundo domingo da Páscoa também. Amados irmãos e irmãs, a segunda leitura deste domingo se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 1 até o 6. De antemão, quero pedir a sua ajuda, tá bom? Já estamos aqui com mais de 19 mil pessoas inscritas no canal, louvo a Deus por isso, mas eu peço a você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que até o final do ano eu tenho como meta chegar aos 30 mil inscritos. E se você compartilhar, eu tenho certeza que chegaremos até esse número, tá bom? O texto diz assim: Caríssimos, todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos então entender esse texto. Mas antes, eu preciso, obviamente, orientar você diante de alguns aspectos extremamente importantes. Primeira coisa, a primeira carta de São João ela é escrita diante de um dilema profundíssimo, que era se vivenciado ali no primeiro século deste nosso tempo, né? Primeiro século depois de Cristo. Amados irmãos e irmãs, existe um grupo de pessoas que nós chamamos hoje de separatistas. E o que eram esses separatistas, né? Os separatistas, eles pregavam uma visão meio que assim. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles usavam todo tipo de artimanha, diziam que Jesus talvez fosse um fantasma, dizia que talvez Jesus Cristo era apenas um homem qualquer, um profeta qualquer, mas ele não poderia ser o Messias. E para quem não sabe, a palavra Messias em hebraico seria Cristo. Então, juntando essa dinâmica, né? Messias, Cristo, Cristo, Messias, o texto é muito claro ao dizer assim, versículo 1. Todo que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele que é contrário a essa visão dos separatistas, nasceu de Deus. Então ele está dizendo assim, quando nós acreditamos que Jesus é o enviado do Pai, quando nós acreditamos que Jesus é aquele que os profetas anunciaram, quando nós acreditamos que Jesus de fato é o próprio Deus que se encarnou no ventre da Virgem Maria, a nossa vida vai mudar, porque nós nascemos de Deus. E o texto continua, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Ou seja, se você amar Deus, e Deus gera Jesus, nós também amamos agora Jesus Cristo por conseguinte. Então precisamos amá-lo. É nesse contexto que está sendo a luta dentro desse texto aqui. Versículo 2. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha que coisa bonita, né? Lá na Semana Santa a gente meditava sobre a importância de doar-se, porque Jesus doou na cruz. Até no cântico de comunhão da Sexta-feira Santa, geralmente a gente canta, né? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Mas a grande pergunta é, o que significaria amar o irmão? Como fazer isso? O texto é muito claro. Amamos os irmãos, que são os filhos de Deus, quando a gente ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a expressão máxima do amor. Então, amar a Deus é observar os mandamentos. Só que diz o texto uma coisa muito bonita. E os seus mandamentos não são pesados. E aí eu fiquei meditando muito, antes de gravar esse vídeo, quando eu li esse texto, e essa frase, eu já li ela várias vezes, mas aí veio a minha mente de novo, né? E os mandamentos não são pesados. E o que é pesado, então? Eu meditava sobre isso e a minha reflexão foi muito clara. Amado irmão e irmã, pesado é carregar uma cruz sem o Cristo. Pesado é ter uma vida sem Jesus para estar conosco. Pesado é quando nós não temos aquele que é o único capaz de trazer a paz, trazer a calmaria, trazer a força a cada um de nós. Isso é pesado. As outras coisas
é porque nós somos humanos, a gente acha que é pesado demais. Pode ver, qualquer sofrimento, qualquer um, quando a gente coloca Cristo no centro, esse sofrimento ele começa a ter um outro sentido. Aquilo que antes eu não via que teve algum ensinamento, que teve algum propósito, começa a ter. E aí o peso vai indo, vai indo e vai indo. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, vamos pensar na pior das doenças. Vamos pensar aqui no câncer. Quantas pessoas, e até você que está acompanhando esse vídeo, pode talvez estar com câncer. O câncer pode ser visto como algo extremamente pesado. Mas quando eu trago Cristo para a minha enfermidade, muitas vezes eu começo a perceber que até naquela enfermidade ali, Deus está me ensinando alguma coisa. E como Deus está me ensinando alguma coisa, como eu tenho algo a aprender diante dessa situação todinha, o meu câncer começa a ter um outro brilho, uma outra conotação. E aí podemos dizer assim que minha vida ela ganha um novo sentido em Jesus. E aquele peso do câncer parece que vai se indo embora. Especialmente, e vamos pensar na misericórdia, que é o foco deste domingo, quando eu entendo o céu. Amados irmãos e irmãs, não sei como é que você pensa no céu, mas antes do que muita gente fica pensando que o céu parece que vai ser um grande silêncio, o céu vai ser uma grande festa. Vai ser festa até não querer mais, porque o céu é alegria. Amado irmão e irmã, dá para aguentar qualquer peso, porque eu vou ter uma eternidade em que eu não vou ter peso. Eu vou ter uma eternidade de completa alegria, de festa com os anjos e santos, com nosso Senhor Jesus Cristo, com a Virgem Santíssima. Então, de fato, isso não é pesado. Pesado é uma vida sem Cristo. E aí depois o texto continua, pois todo o que nasce de Deus vence o mundo. Amados irmãos e irmãs, aquele que coloca Jesus na sua vida, ele é capaz de vencer o mundo, de vencer as perseguições, de vencer as dores, de vencer as solidões, de vencer todas as coisas. Porque não é você que vence, é Cristo que vence por você. Porque se a gente tirar Jesus de novo, eu sou vencido. Mas quando Cristo vem na minha vida, eu sou vencido de novo, mas por Cristo. Cristo me vence, e é o próprio Cristo que me venceu, que vai vencer todas as adversidades por mim, porque eu sou fraco. E aí continua o texto. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé, amados irmãos e irmãs, que nos dá força para as batalhas. É a fé que, de fato, a gente precisa conservá-la em nossa vida. Talvez seja a fé um dos dons mais ligados à misericórdia de Deus. Porque Deus, sabendo da nossa fraqueza, Ele nos concede um dom, que é o dom da fé, para que nós não desistamos diante das batalhas que a gente vivencia. E quem é o vencedor de tudo isso? Jesus, que é o Filho de Deus. Ele veio da água e pelo sangue, ou seja, Ele se encarnou. Como eu estava falando para vocês, os separatistas, o qual a primeira carta de João quer bater de frente com eles, acabavam não acreditando muito nessa ideia de que Jesus talvez se encarnou de fato no ventre da Virgem Maria, talvez ele seria apenas um fantasma, talvez fosse apenas uma história, uma lenda qualquer, e aí o texto já coloca de modo muito claro, ele nasceu da água e do sangue, ou seja, ele se materializou, nós podemos tocar nele, vê-lo e etc. Amados irmãos e irmãs, espero que esse texto tenha falado profundamente ao teu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!